Salve galera, começando mais um Sem Rebote, programa voltado pro goleiro. Aliás, não tem ninguém na internet que faz um programa 100% voltado para goleiros, Fê. Verdade, e mais, valorizando muito a posição, coisa que o pessoal tá sacaneando, hein? Tá, e até a gente... atleta da posição, Pois hein? é, cara. Ou ex-atleta. É uma coisa até que eu já queria até falar aqui logo de cara, né? Tem gente que tem a oportunidade, tem microfone na mão, trabalha em emissora forte, tem toda a chance do mundo de fazer um trabalho bacana defendendo os goleiros e faz o inverso. E mais, né, Fernando? Sabe o tão quanto não é fácil jogar debaixo de uma baliza. Exatamente, né? Viveu debaixo das traves, sabe a dificuldade que é ser goleiro. Aliás, goleiro é criticado por todos. O cara que é goleiro, ele tinha que passar a vivência dele pra defender o goleiro. Enfim, a gente faz o inverso aqui. Aqui tá pra defender o goleiro. E aliás, tudo bem? Como é que o senhor tá? Tudo certinho aí? Bom. Hoje veio com a esposa aí, ó. Olha lá. Que é isso, hein? É. Fui mãe de goleiro. Olha lá, Mãe de goleiro. Goleiro. Top demais. Meus queridos, Noah, seja muito bem-vindo, Muito cara. obrigado, Obrigado por ter vindo Olá. aí. Esse aqui eu conheço desde Fredo novo. Monstro. Cara, Novinho. não, e sabe o que é mais engraçado? Eu tava lembrando aqui, a primeira vez que eu conversei com o Fredo e com o Miro foi num gol a gol da Poker, que vocês me chamam, pô, conheço teu canal, não sei o que lá. Sim. O Noah era uma criancinha, cara. Cabeludinho, magrinho, já com a bola na mão. Boy, né? Aquele Backstreet Boyzinho, né? Cara, sejam muito bem-vindos, cara. Obrigado, Muito bom ter Fê. vocês aqui, viu? A gente que agradece pelo convite. E a gente hoje vai botar vocês num paredão aí, cara. Fechou. Manda Logo bala. de cara, Bora. já vai... O que na verdade fez você escolher ser goleiro? Cara, o meu pai, desde quando eu era pequeno, ele sempre me levava nos jogos dele, lá do Clube de São Paulo. Também é goleiro, dos É, bons. E nisso eu comecei a gostar e eu comecei a ser goleiro por causa dele. Aí ele sempre me levava pra brincar, sendo lá no clube, sendo lá na quadra de casa. E eu comecei a continuar, eu vi que eu tava gostando, eu comecei na escola, né, na escola mesmo. Aí depois ele me colocou na ficha no gol. Aí eu comecei a gostar do esporte, que eu comecei a interessar mais. E desde então, desde meus 5 anos de idade, eu decidi que eu ia ser goleiro. E foi na Fechando Gol que você conheceu eles, então, né, Fê? Foi na Fechando Gol, a primeira academia de goleiros, voltado exclusivamente para essa iniciação também, né? Da iniciação, alto rendimento. O foco principal era isso, né? O Zé, quando criou a Fechando Gol, ele até contou aqui que a ideia, primeiro era treinar os amigos, depois era dar treino pra criançada. Ele até brincou que ele não sabia dar treino pra criança. A gente né? não sabia, né? Na verdade, o treinamento de goleiro, ele era uma atividade de alto rendimento. Então acontecia no clube só. Tinha a escola de Americana, que era uma escolinha. Era um projeto um pouco diferente, projeto, né? Social e não Social. uma academia. É, isso. E aí veio a Fechando Gol para isso. Para quê? Para preparar as crianças, os adolescentes pro clube, para fazer avaliações e irem bem nessas avaliações específicas. E como é que foi a Fechando Gol pra você? O que ela representa? Cara, a ficha do gol representa muita coisa. De pequeno era como uma diversão. Então, toda sexta, meu pai me tirava mais cedo da escola pra gente ir lá. Conta essa história aí. Conta essa história. Toda sexta-feira eu ligava assim, a minha esposa saber, e falava assim, ó, hoje ele vai ter médico, hoje vai ter dentista. Durante 3 meses. Tirava ele 2 horas mais cedo pra treinar junto comigo na Fechando Gol. Até que um dia ligaram pra minha esposa e falaram, nossa, Paola, o Noah tá doente, porque sempre sai mais cedo de sexta-feira. Não, deixa que eu vou falar com o Maurício. Então, sempre isso eu levava ele comigo, 2 horas mais cedo, tirava da escola, assim, com prioridade. Isso aí, o treino Fechando Gol. Que E sensacional. eles treinavam junto mesmo. O Miro também, seu irmão, Sim, às sim, vezes, né? também. O Miro é figuraça. Eu joguei com o Miro no Canindé. Fizemos ali um jogo de... Aqueles festivais, sabe? Pô, o Miro é uma figuraça, cara. Pô, tem uma história do Fredo, ele chegou lá na Fechando Gol pra treinar. Ele pega a calça com o Ed. Não gosto de calça comprida. Meteu a tesoura, cortou a calça tudo assim, ó. E foi pro treino, cara. A gente chorava de dar risada lá na secretaria. Falou, esse é goleiro mesmo, não tem jeito, é louco. Mas goleiro precisa ser louco, né, cara? certeza. É aquele negócio, o goleiro tem que ser meio parafuso a menos, né? Não, quando ele começou a falar com 5 anos de idade, dava 10, 11 horas da noite, vamos jogar bola. Descia com ele pra academia do prédio, ficava com ele até meia-noite e meia. Caramba. Todo dia era assim. Ele dava à noite porque ele
fazia as coisas dele, acabava, a gente descia todos os dias, desde os 5 anos em diante. Aí ele pegava gorro, tem várias fotos, você pegava gorro, que ele viu o Peter Cech, punha gorro normal e falava, seu Peter Cech, desde 5 anos, ele parece que um mosquito do futebol picou ele ficava Caramba, que doente. legal. Depois disso, o Cindy começou a colocar a plaquinha lá, a partir das 10 horas sem fazer barulho. Começou a trancar a quadra. Você tá com 17 anos? Tô com 16. 16? Isso. Mas já tá jogando no 17, no sub-17 Isso, do 17. Ferroviário, né? Uhum. Mas você, antes disso, teve uma passagem pelo Corinthians, São Paulo também. Como foi pra você essa experiência desses clubes tão gigantes? Cara, eu cheguei no São Paulo muito cedo. Cheguei aos 7 anos de idade. No futsal, né? Futsal, aí eu fiquei 6 meses no futsal, depois eu continuei no futsal e no campo. E no começo era, como eu disse lá na ficha no gol, era divertimento. Sim. Até os 7 aos 10 anos a ficha não caía, né? Eu converso até com os amigos meus da Ferroviária, que me conheciam de outros clubes e tipo, já perguntaram como que era jogar no São Paulo. E de pequeno eu não tinha essa noção com a grandeza do clube. Foi ao decorrer do tempo que eu vi do clube que eu estava. E, cara, foi muito, muito bom, né? Tem partes boas, partes ruins. Tem muita gente que jogou lá em São Paulo e Corinthians depois para descer um degrauzinho, podemos dizer, para equipes que não estão na Série A. Às vezes sente falta da estrutura, às vezes sente falta de um campo melhor, às vezes do alojamento. Mas eu não sinto muito isso. O São Paulo e o Corinthians foram equipes que eu aprendi muito. Tive vários momentos bons, né, com profissionais incríveis, com meninos incríveis que eu levo para minha vida. E hoje na Ferroviária é a mesma coisa, né? Sempre aprendo nessas equipes. Tenho gratidão enorme pelo Corinthians, pelo São Paulo, que sem eles, né, eu não seria a pessoa e nem o atleta que eu sou agora. E o que você pegou desses clubes que você leva pra sua vida, pro seu futebol, assim, alguma coisa que você aprendeu lá e que você carrega com você, seja Sequência, algum né, na ensinamento, carreira. exatamente, pra dar uma sequência na sua carreira. Cara, eu gosto muito do São Paulo pela parte técnica que eles me ensinavam. A gente até zoava com o Zete lá sobre a questão. Ah, mas isso é... É. né? Falar de parte técnica é o que o Zé te ama, né? Eu tenho até que brigar com ele. Eu acho que, tipo, minha melhor qualidade em campo é a parte técnica. Eu devo todo né, essa conquista minha pro São Paulo. E junto com o São Paulo e o Corinthians eu aprendi muito a ser resiliente, a entender minha hora, a entender onde eu tô, a entender que o colega do meu lado, ele também tá se esforçando, ele também se abdicou de uma coisa pra estar aqui. E é isso que eu tenho de tirar de melhor dessas Legal. duas equipes. Legal. Eu tenho um detalhe para falar sobre isso que é importante. Eu já falei com o Fredo, a gente tem uma amizade grande, extra, né, São Paulo, tudo. O Nó é um cara muito resiliente. Eu trabalho com atleta há 6 anos no alto rendimento, mas há 18 para 19 anos na academia, fechando o gol. E também alguns atletas de clube, né? A resiliência dele E que precisa ter, né? E assim, os meninos, por muito menos, eu já vi muitos pararem. Por muito menos. E assim, lógico que tem as frustrações, a gente sabe, o futebol não é o mar de rosa que a gente vê na TV, né? Não é, principalmente na base, mas ele constrói isso aí, essa resiliência que ele vai levar para a vida inteira, sendo atleta ou ser humano. Esse é a grande sacada. E eu falei isso para você, né? E bom você ter falado de frustrações. Até uma pergunta pra você, Fredo. Como você, como pai, e também a Paola, a mãe, vocês pais, né? Como vocês lidam com algumas frustrações que, como você acabou de falar, são naturais, principalmente nessa fase do atleta? Assim, a gente, primeiro voltando ao que o Felipe falou, ele como filho é um cara espetacular. Se ele não tivesse o talento que ele tem, a tesão de vencer mesmo, Sim. assim, você pode ter certeza, a gente apoia ele em 101% por causa disso. Ele é criado com assim, como ele falou antes, ele não inveja ninguém, ele sabe que todos trabalham, ele sabe que com 15, 14, 13 não vai decidir nada. É uma carreira tipo, igual a São Silvestre, né? Quem sai na frente que chega em primeiro. Exatamente. Então, assim, ele trabalha todos os santos dias, assim, um moleque muito centrado, zero, tipo, vaidoso, zero assim, só pra você ter ideia. Ele tava de folga ontem, veio 6 horas de ônibus, fez fisioterapia hoje, treina amanhã musculação, volta no ônibus às 4 da tarde. Eu, desde pequeno, só pra você ter uma ideia, ele nunca deu um trabalho pra gente. Uma coisa de colégio, eu falei assim, vou tirar o videogame, pode tirar.
vou tirar o brinquedo, pode tirar. Eu falava assim, você é malandro, eu vou ligar pro São Paulo e vou te mandar embora. Ele chorava, não, pai, por favor, eu vou ser goleiro, eu não quero vender vinho igual você, eu vou ser goleiro. É desde pequeno, é o sonho dele. Ele faz isso todo santo dia. Ele me pede, durante 2 anos em Araraquara, ele só me pede Bíblia e livro de futebol, de estudo, como é que se fala, de técnica, tática. Ele é doente pro futebol. Que legal E ele isso, fala, cara. a gente vai apoiar ele até o último segundo. Se não deu certo, primeiro ele vai ser tenho certeza que vai ser um bom patrão, um bom funcionário, um bom marido, que ele é um exemplo como pessoa. Mas porque ele sabe disso, é meritocracia. Ele tem que ralar. Que Se é legal. dele isso aqui. Que Ele legal. nunca falou, pai, não quero, me ajuda, nunca. Eu converso com ele em relação, ele apoia ele, nunca. Pediu para ligar para alguém para fazer isso, é dele. Ele é um menino, ele sabe que é a meritocracia dele. Que legal. E como é que surgiu a oportunidade do Ferroviária? Cara, foi grande parte do meu empresário, né? Do Augustinho, do Pipo Bertolucci, que eles têm uma parte do clube. E eles queriam me ver de perto, né? Ver como meu desenvolvimento, né? Sabe, porque esse 17 para 20 profissional é uma parte muito importante da base, né? Muitos desistem ou muitos deslancham. Tá muito próximo da transição, né? Isso. Sim. E ele me chamou, né? Depois da minha saída do Corinthians, ele me chamou. Conversei com meus pais, a gente viu que era um clube... E tinha algumas também, tinha outros times também, a gente Sim. optou por lá. Sim, por essa questão de estar mais perto deles, né? Do PIB, dele conseguir ver melhor. Era uma equipe muito competitiva no meu ano. E eu vi que era bom pra eu competir, pra me desenvolver. E a gente decidiu ir pra lá. Como estrutura, muita gente tem assim, sem citar assim, até por alguns jogadores, tinha bastante times gigantes que estão lá na Ferroviária. Sim. A Ferroviária é muito melhor que vários times gigantes, não é nem grandes, gigantes. A estrutura de lá Com certeza. para ser um time Que legal. é muito legal lá. Eu falo, até tocando nessa tecla de estrutura, é o grande segredo da formação. Porque assim, a gente até conversou e depois eu vou entrar nos detalhes da nossa conversa lá no São Paulo, mas assim, a estrutura, ela faz com que tenha um desenvolvimento e não a camisa. A camisa é importante para ego, né? Pô, lógico, estar no São Paulo, no Corinthians é importante, mas nem sempre vai ser, vai conseguir revelar os atletas. Então é importante falar, agora tem que ter o mínimo da estrutura, pelo menos o mínimo, porque aí dá sequência na sua evolução como atleta. E uma coisa que a gente sabe, né, é que pô, a gente vê o futebol só... o futebol bonito jogado na televisão e ninguém entende o que tem por trás disso tudo. E o que você acabou de falar, tem muito clube que não dá o mínimo de estrutura, né? E aí não tem como o cara desenvolver. Um ou outro vai conseguir... Com todo o respeito, o Corinthians, o Palmeiras até um tempo atrás não tinha estrutura. Sim. Na base. E hoje o Palmeiras está colhendo esses frutos porque Começou a entendeu investir, dessa importância. Começou a Né? investir. O São Paulo sempre teve, né? Então é um caso à parte. E sempre foi bem visto na formação. Eu até falo uma coisa pra ele, eu acho que o São Paulo é bom até demais. Porque os moleques perdem um pouco do É. parâmetro. Eu ia falar uma Perfeito. Você coisa. chega às 6 da manhã lá, você vai de ônibus pro colégio, você tem um uniforme diferente, você volta Tem a fruta descascada. cascada, você falou tudo. Eu acho que até de verdade, eu acho que ali é um hotel, um resort, entre Sim, aspas. sim. Eu acho que até tinha que pegar pra acordar pra vida, porque ali você vai ter poucos times da Europa, não é nem do Brasil. Perfeito. É isso que eu ia Entendeu? falar. É uma coisa que eu falo muito, eu discuto muito, até que ponto uma estrutura como São Paulo, ela é benéfica pro menino que tá... Porque o que acontece? Tem muito cara que chega lá, vê aquilo tudo, esse resort que você falou, e o cara se acomoda. Perfeito. Porra, olha onde eu Eu tô, vi cara. isso aí, Fê. Você Pronto. vive isso. Então, Tipo, eu vivo fazendo essa domingo a pergunta. Até que outro dia o Luxemburgo vive batendo nessa tecla de que os garotos precisavam voltar a jogar no terrão. Pra voltar a ter o futebol arte, a jogar descalço, tirar um pouco desse... Pô, os caras jogam até um campo gramadinho perfeitinho, tudo bonitinho, comida maravilhosa. A gente trouxe aqui a nutricionista, lembrou de você? Falou, Lembrou, claro que eu lembro, puta. cabeludinho, né? Boa, depois- A Juliane, ela tava até falando. Mas é isso que eu falo. Aí você pega esses outros clubes que tem menos isso, o cara tem que dar a vida pra poder um dia chegar num São Paulo. Então essa é a pergunta que eu deixo pra vocês aqui. Até que ponto vale? Eu acho que é bom até demais, de verdade. Porque ali, cara, é como você tá no clube, imagina, é uniforme, tem teu armário, você vai pro colégio com ônibus, comida pronta, Quarto mesa, maravilhoso. quarto maravilhoso, mesa de... Como que se fala aquelas mesinhas de...
De pebolim? Outro também, Pebolim, de- sinuca, Sinuca. Ping-pong? Não, de futebol que vocês jogam lá, como é que Ah, é, é? fute mesa. Fute mesa. Fute mesa. Então, assim, às vezes você perde até um foco. É difícil, pô, você com 9, Claro, 10, 12, 13 claro. anos, você vai, pô, vou pra lá pra isso. É, Treino sim. 2 horas, eu quero focar naquilo. Eu acho que é bom até demais. Eu acho que tinha que voltar um pouco raiz. Eu brinco com ele, assim, do filme rock, né? Tem que parar aquelas coisas e voltar pra antiga raizão mesmo. assim. Raizão, levantar o peso no Não, lugar, não, levantar não, tronco Mas de árvore. a gente fala isso mesmo até lá dentro. Logicamente, se há possibilidade de dar o investimento e ter o investimento, ótimo. Só que a geração é uma outra. Nós conversamos em um dos programas sim. aqui. A geração é diferente Mudou da muito, nossa geração, É. né? De competitividade. Não que eles não tenham, mas é diferente. O mundo mudou. Mudou. E a gente tem que entender e talvez trazer coisas lá do passado, sim. O treinamento é uma coisa que eu cobro muito. É lindo, maravilhoso a modernidade, mas e no passado? Deu tão certo, por que tirar? É, tudo, claro. É né? aquela história de que time tá ganhando não se mexe, né? É. E você sempre apoiou desde o início, desde o primeiro momento que ele falou, olha, eu... Mas entra aquilo que eu te falei, o apoio por quê? Eu vi que ele era, que nem, você voltar no nutricionista, cara, ele chega agora final de semana, que ele vem pra casa, fala, mãe, pai, tudo bem? Tira os doces de casa, congela a uva, ele se controla até de sábado e domingo. Que legal. É Ele- difícil ele é- na idade dele Sim, isso, possível. né? Ele é um atleta ao pé da letra, assim, eu vejo, pô, cara, que nem a gente tava falando assim, quem acha que é fácil, a Paola às vezes é mãe, filho único, durante acho que 4 anos, ele saía de casa às 5:30 da manhã, chegava às 6 da tarde de Cotia, ia pro futsal pra beber, chegava às 11:30 da noite, toda essa vida assim, ele nunca, você pegar o Instagram dele, não tem uma festa de criança dos 7 aos 13 anos, ele nunca foi numa festa de criança, porque você treina até sábado, domingo você quer Perfeito. dormir. É uma Ele nunca rotina foi numa festa de insana. criança. Você pega assim, aí como pai você pensa, pô, até que ponto, porque ele não tem, você pegar a adolescência dele, a infância, ele perdeu, no bom Tem sentido. que abrir mão, né? Eu acho que ele foi pra praia só, eu tinha pra praia todo final de semana até 6, 7 anos. Mas é porque, pelo talento dele, eu vejo o quanto ele quer e, tipo assim, porque ele merece, cara, assim, porque do jeito que ele faz, como eu falei, ninguém, futuro só a Deus pertence. Sim, Sonhar pequeno, Sim. sonhar grande é o mesmo trabalho. Claro. perfeito. Mas ele, se não der certo, foi por outro motivo. Porque ele faz tudo 100% na linha. Assim, como eu te falei, saiu um relatório da Ferroviária. Acho que teve 185 treinos no ano. Cara, chegou dele, teve você falou. 174. Quase que ele gabaritou. Não, comparando, pelo amor de Deus. Eu acho que o segundo teve 97 ou 100 e pouco. É Ele tinha muita quase coisa. 60 treinos a mais. Ele vai com febre, ele vai com coisa assim. É dele. Não tem Não é tempo de mim. feio, né? Ao contrário, brigam com ele. Às vezes ele aparece, tipo assim, o médico veta ele. Ele aparece no campo, os caras, não, pode voltar. Não é que o médico ele vai escondido pra passar. o Rogério que ele Ceni, quer. pô, né? Então Fominha. isso faz assim, apoiar, porque, cara, Que legal. ele se dedica completamente à vida dele desde 7 anos. Mas você lembra qual foi o momento exato que ele mostrou que aquele era o caminho que ele queria trilhar, o futebol? Você lembra quando foi o start? Foi, voltar até no negócio de pai. Ele, quando começou, ele era muito mais alto que os demais. Assim, era real. Então ele passou esses 2 segmentos da vida. Com 7 anos a gente foi pro São Paulo no salão, não foi? De sócio. Cara, como Deus é com ele. Ele tinha base de quadra, de academia, de treinar no... Ele acabou com o outro salão. Tem até esses vídeos. Não foi com 6, 7 anos, chegou um cara federado, Serginho, que é um baita treinador do salão. O Serginho que foi goleiro? Isso. Ah, o Serginho. Aí falou assim, meu, quantos esses moleques tem? Ele joga sempre, ele treina. Ele falou, não, primeiro dia aqui. O cara levou você pro salão, né? De cara, falou assim, ó, federa esse moleque, já é 3º goleiro. Por isso, ele sempre... E outra coisa que ajudou muito, Fê, que eu falo voltando a discutir. Na época da pandemia, Paola queria me matar. Não poderia jogar. Então ele jogava Coab, na várzea, tudo clandestino, assim. E a pressão daquilo, eu falo pra ele, assim... Aquilo é Quem monstruoso, joga o cara na grade xingando ele com o cabeludo, É, isso, aquilo. Quem joga naquilo, 100 mil pessoas no Morumbi é fácil. É verdade. Por isso que eu te falo, E é voltar à verdade. raiz. Eu falo assim, vários jogos ele me assusta, porque assim, ele é muito técnico. Então o cara faz uma volta fechada, ele agarra a bola na linha. Se eu soco, eu falo, não, pai, eu faço o que eu treino. Então, isso legal. de voltar às raízes é isso. Porque quem joga num lugar desse, ô Fê, e joga em qualquer lugar do mundo. Com certeza, Pressão cara. é nisso. E já ouvia esse cara da base, falei, do base, base você vai xingando, torcida organizada. Quem joga na base, joga em qualquer lugar. É verdade. Então, com essa meritocracia de dia, então a gente apoia bastante ele. Que legal. E como é que você se organiza? Primeiro eu queria saber sua rotina de treinos.
E como que você organiza a sua vida no futebol com estudo, com a sua vida pessoal mesmo. Namorada, né? A mãe tá aqui, mas pois tem que falar, ué. Eu vou te A falar. coração dela veio na boca agora. Não esconde. Então, eu costumo acordar por volta das 7h30, um horário até que bom. Aí eu faço a minha refeição, café da manhã. Eu costumo... Tem dia que eu faço uma aula de inglês que eu faço por fora. Faço de quarta a quinta. Aí, se eu não faço, eu faço meu devocional, né? Que é a minha leitura da Bíblia que eu faço todos os dias. Aí depois eu leio um livro à parte meu que eu gosto. Eu tô num livro que é bem interessante de tática, que é a história da tática do futebol, que é muito interessante. Depois a gente almoça bem cedo, a gente almoça 11 horas. Isso eu almoço, a gente vai... Aí antes da academia eu faço uma mobilidade, faço um trabalho de mini bench. Dependendo pra região, se é um treino de inferior na academia, eu faço mobilidade pro inferior, se é pra superior, faço pra Perfeito. superior. Vou pro treino à tarde, a gente costuma treinar umas 2 horas, aí a gente volta umas 5, 6 horas hora da noite, da tarde. Aí tomo meu banho, subo pra jantar, aí a gente volta pro quarto, aí dá pra tempo de escovar o dente, arrumar a bolsa da escola. Vou pra escola das 7, volta às 10h30. Nisso eu costumo tomar um whey, né, pra reforçar a proteína do dia. Depois eu costumo fazer eu faço uma carta para Deus, que eu gosto de fazer toda noite, como fosse uma conversa, eu enviasse uma carta, um caderno que eu tenho. Aí, dependendo, se eu não conseguir, tipo, ler as páginas que eu costumo ter de manhã, eu leio à noite, vejo uma série, ou às vezes eu durmo antes, dependendo quando eu estiver cansado, e é isso. Rotininha. Isso de segunda Segunda a sexta, a CI, quando tem jogos, a sábado. a E sábado. aí, às vezes também tem treino no 20, às vezes também tem essas coisas, às vezes sim. tem essas coisas de mudança também. E aí, ó, Fê, só pro pessoal entender, né, que tá assistindo. Ser jogador e querer ser jogador é uma coisa, viver a profissão É outra, jogador, atleta é É outra. É o que E você aí, falou, ó, não com tem os as mil moleques. maravilhas. Que nem de Não colégio, tem. com todo respeito, assim, sempre estudou em colégio até pro São Paulo. Sim. E lá em colégio público, assim. Então tem coisa que passou um ano e já sabia. Você entendeu? Um Ah. ano sempre, o colégio assim, putz, Sim. eu já aprendi isso, já aprendi isso. Os caras até apelidavam dele como é que era no começo, tio Noah, porque ele ensinava, tem muito cara que vem de outras regiões Sim. e tem vergonha disso. E ele ensinava os moleques a estudar, tal, calma, tal. Os caras chamam de tio Noah no colégio, porque ele ajudava os meninos, que tem muito menino que vem do norte, não tem, faz parte, assim, claro, não tem com assim, certeza. ele tem esse negócio. Então o apelido dele é tio Noah, de ajudar. Que legal. Deixa eu dar um recadinho rapidinho para as pessoas que estão assistindo a gente. Para quem tá precisando de luva de goleiro. Tá com o dedo machucado? Agora não, já tem um tempinho que a Poker faz as luvas com tala. Só que elas saíram com cores diferentes, estão sensacionais. É a Orto, Todo Vulcan. mundo tá falando, hein? Tá linda, O cara. Roberval. Ele comprou uma O luva, Roberval cara. comprou, cara. Esses dias eu dei treino pra ele. Você Eu tenho que acredita? soltar essa aí. Não, conta, lógico. Cara, a luva tava toda rasgada. Toda. Aí ele. Não, Felipe. Tá boa, tá nova. Falei, tá nova, Roberval? Pô, você tem dinheiro, Roberval. Que pariu. Mão de vaca. Eu posso contar uma outra, então? Conta. Eu vou contar. Roberto, você me desculpa, cara. Eu vou contar. O Roberval indo treinar já há um mês com uma calça rasgada, amarrada, os panos soltos assim. Eu cheguei no Zé, que é um... Vocês conhecem o Zé? Falei, Zé, precisamos comprar uma calça pro Roberval. A gente comprou uma calça pra ele. Fizemos uma vaquinha. Só que ele não usa. Ele Ele usa usa a a Ele tá guardando aquela. Mas enfim, ó. Você que tá precisando de luvas poker, acho que a gente tem até um site aí Boa. pra dar. Tá aí, ó. Essa aqui, por exemplo, é a luva do Everton. A Brief, que é um dos lançamentos, luva Muito topíssima. boa também. E tudo que você precisar ter, se você tiver qualquer tipo de cor de uniforme, pode ficar tranquilo, porque a Poker tem todos os tipos de cores. Variedade, né? Variedades incríveis. E E outra, até com chuteira, né? Porque os goleiros gostam, né? de combinar, de combinar chuteira com luva. Então, na Poker é certeza absoluta que vai... goleiro tá iniciando. Você não vai pegar uma luva dessa, porque isso aqui tem uma palma mais sensível, Isso. vai estragar. Então você vai pegar a luva de palma sintética. Vai jogar no terrão? Tem a linha multiterreno, que é para jogar em terrão, jogar num sintético mais duro. Então assim, todas as variedades dentro do site da Poker, é só entrar lá, Não, aqui é diferente, isso aqui não é o... Eu sempre passo o site completo, mas você pode ir direto no site da loja da Poker.
/loja poker. É só isso, você vai chegar lá e vai comprar a luva que você precisar. Recado dado e vamos seguir aqui. Fernandão, você falou de estragar a luva, mas é só ter técnica e treinar na fechando o gol. É pra você ter técnica não fechando Aí- gol, né? O aí Noah você falou vai- que treinou lá. Ele falou, ó, a técnica ele fala muito do São Paulo, mas aprendeu muito lá na Fechando Sim, o Gol. sim. E é isso. Treinamento com qualidade voltado para crianças, adolescentes e alto rendimento, que é o profissional, né? Sim, sim. E aí você vai aprender e não vai estragar sua luva ainda, vai economizar em luva, porque você vai aprender a cair, levantar, então ainda tem toda essa vantagem. Para mais informações, entre em contato no telefone 011 2533 3750 e falar com o Edinaldo, o cara que manda na Fechando o Gol. É, manda na Fechando Gol, é verdade. Agora, brincadeiras à parte sobre Fechando Gol, tem um amigo nosso, e ficou muito claro isso, cara, como o treino faz diferença, né? A gente tá falando da Fechando Gol, nosso parceiro, pra mim, bom, não tem lugar melhor pra treinamento específico. Entrou um pai de um aluno lá, o filho dele treina na Fechando Gol, o João. O João, sei. Sim. E o pai dele, vendo os treinos e tudo mais, o pai dele falou, eu nunca fui goleiro. Ele falou, eu vou começar a treinar. Ele começou a treinar lá. Cara, ele não sabia, juro pra você, ele não sabia andar no campo. Ele já tá fazendo queda, cara. Fazendo entrada completa. Eu falei, cara, que absurdo, cara, em 3, 4 meses de E treino. eu vou te falar, fechando o gol, não é porque o Felipe é meu. Vários goleiros, até profissionais, Sim, me Perfeito. chamam em off, vão lá, ou às vezes faz pré-temporada com eles lá. E mesmo os que não são de São Paulo me perguntam, é bom assim? Pai, bom. Um monte de gente fala, pô, pena que eu não sou de São Paulo, tá? Porque o Felipe treina vários profissionais lá. Sim, sim. Isso é muito legal, isso aí. é sensacional. Ô, Noah, quais são os principais desafios de um goleiro na base hoje, assim, na sua opinião? O que mais dificulta, é complicado? Você falou de um monte de coisa, inclusive de rotina, de treino, de repente você ter que abrir mão da sua vida, mas tem algo mais específico? Cara, eu acho que tem a parte familiar, que é a saudade, porque tem muitos que são de outros estados, tem que ir para outras equipes. E na parte, acho que mais de campo é resiliência, cara, ainda mais para goleiro. Sendo uma falha, sendo você não jogar, às vezes você machucar. E goleiro, como qualquer outro atleta, qualquer outro esporte, tem que entender que cada coisa tem o seu momento. Claro. Ainda acho mais pra goleiro, porque é normal uma pessoa de 14, 15 anos, um adolescente, não ser uma mente tão boa. Às vezes ficar bravo mais fácil, perder a paciência mais fácil, é normal. Então ainda mais pro goleiro que tomar um gol, ficar sendo zoado, ficar sendo xingado, ou às vezes ele mesmo se cobrar, acho que é a parte mais difícil de um goleiro, é essa. Dando adendo também, que eu acho que assim, na base, também tem o problema da época que você nasceu e da maturação. Sim. Ele é do final do ano, então ele Conta sempre muito. treinou com a faca no pescoço. Ele é dia 26 de novembro, então ele Conta treinava com muito. dia 1, 2 de janeiro. Então você vê, ele não tem barba, não tem beira maturação. Ele tem idade óssea de 14 anos e meio ainda. Então não tem maturação. Então às vezes você tá com um cara 10, 15 centímetros mais alto que você. Então não tem essa maturação de Quem coisa. passou por isso, Vitor Aznar. Vitor Nasnar, né? Ele contou que aqui Foi pra gente. exatamente E o estirão dele foi bem tarde, né? 16 também. anos. 16 anos. 16 anos. Tanto que aqui no Brasil ele teve dificuldade, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Que nem aconteceu com o Ederson no São Paulo. Muita gente fala assim, olha como o São Paulo foi incompetente de liberar um goleiro como o Ederson. Mas é que para aquele momento não servia ainda. E ele foi para fora, ele explodiu. São Paulo falta um pouco de sorte com isso, não só o Ederson, né? É, o Ederson, É verdade. o Lucas Perry. O Lucas Perry. Tem inclusive um goleiro que, assim, eu não sei se o Felipe pegou ele aí, que tá na Ferroviária, que pra mim ele tecnicamente é absurdo, cara. Denis Júnior. Eu queria até que você acompanhasse ele, Filipão. Do Ele é da profissional? base do São Paulo. Isso, Profissional, é. profissional. Foi, Jogou uma Denis- copinha pela São Denis Paulo. Eu Júnior. sei, eu foi, sei foi quem pro é. Bahia, Eu sei tal. quem Não, é. ó, eu acompanho de perto o Ferroviária. Cara, é um goleiro tecnicamente absurdo. Você pega assim, é um cara espalhafatoso, seguro, rápido. Que você vê assim, acho que tem um 8'5", 8'6", né, não? Mas você vê ele jogando, parece um cara de 1,90 m. E um Passada. É isso que eu ia falar, 8'5", 8'6", pro futebol hoje em dia é considerado até baixo, Sim. né? Tem que ser diferente. Eu vou falar assim, nessa linha de altura. Cara, se você fosse por isso, que você vê hoje, os goleiros top. O Raia joga com 1,82. Sim, basta, não tem e vai ser o ninguém, titular da Copa da Espanha. Sim. Pode me cobrar, que eu outro tô errando lá como é o nome dele, do Atlético Nascimento. Bilbao. Simão tá assim.
Você pega o Sommer, O Sommer é 1,86, né? não, 82. 8-2. 8-2? E Sommer- pior, Caraca, quando velho. Neuer machucou, você imaginar com um goleiro suíço, Sim. vai pra Alemanha pra substituir Neuer. É É coisa uma surreal. responsabilidade absurda. Navas, Casilhas, esses caras hoje, se fosse no Brasil, não Valdez, jogariam. verdade. Valdez, pô, É. que você matou. O que Até o Tadeu. Tadeu Tadeu do agora. Goiás. Tadeu Do o Tadeu, Botafogo, vai assinar com o Botafogo antes viria de uma escola de goleiro. John, Neto, É verdade. Raul, como outro. Léo Léo Link, você vai pegar um goleiro Mas agora pode de. ser que isso mude, viu? Tá, A gente... Você tá falando o quê? A questão de... As pessoas mudem um pouquinho a cobrança que tem que ser à altura. Pode Porque, ser. Fê, desculpa, mas tá demais. Tá, Posso falar eu- coisa? Eu acho. Tá demais. Eu não vou Eu citar acho. o nome que é conhecido meu e é um goleiro top seleção brasileira. E tem uma tese, falei em off que é chato às vezes essas coisas, porque trabalha a profissão. Eu, assim, e tem uma tese que é assim, Fredo, vai dar um boom de 10 anos, já me falou, são uns 2 anos, de goleiro de 1,95 a 2,1. Você pode me cobrar. Daqui a 10 anos vai voltar o tradicional de 1,86 a 1,91, porque hoje, jogabilidade com os pés, Sim. Conta muito. você com uma prancha de 48, um cara 48, é difícil mais dar uma difícil. fatiada. Claro. Você É tem que mais olhar pro difícil. chão. Até, mais até difícil. a agilidade Você de falou ação tudo. com os pés. Hoje, né? os campos, a grama desse tamanho. E outra coisa que o pessoal não para pra pensar, a bola. Se dava um escanteio antigamente, a bola levava 1,5 segundo pra chegar hoje. A verdade. bola hoje chega na área em menos de 1 segundo. É verdade. A velocidade da bola, do jogo e de tudo. É diferente Perfeito. se o cara de 2 metros abaixar. É normal. Eu acho monstro o Carlos Miguel. Mas você vê 2, 3 gols que ele tomou por causa da altura. Exatamente. No Horizontino O até tempo é normal. de- o tempo tempo que de perde ação, pra perfeitamente. você... É Perfeito. normal isso. É. Tudo, em qualquer profissão, cara. O vôlei teve isso. O vôlei teve um boom de levantadores, tem mais de 1,95 m. Levantador. Já voltou, os caras com 8,8, 8,7. É verdade. Já troca, o treinador troca na hora do bloqueio, o cara vem pra trás. Então, em qualquer. Vai ter esse boom, depois eu acho que volta pela jogabilidade. Eu tenho papo de goleiro já tem quase 10 anos. Desde que eu criei o papo de goleiro, isso é um assunto que é recorrente. O tamanho dos goleiros. Imagine eu. Então, e você que trabalha no... Toda palestra, conferência. É o que mais te perguntam, é né? A primeira É a primeira que coisa. perguntam. E eu acho que às vezes se perde muito talento, cara. Por quê? Porque já existe uma regra no clube que aquele cara tem tanto ali, não vou nem olhar. Vamos... Porque... E também tem uma questão mercadológica, sabemos disso. Tem, Lá fora tem. não cobram tanto isso, aqui dentro cobram demais. É engraçado isso. Eu né? acredito que vá mudar. Isso aí, para mim, tá cada vez mais claro, porque o mercado tem goleiros de alto nível e que estão mostrando que dá para jogar tranquilamente e ser tão bom quanto o mais alto, enfim. E os muitos altos também não estão dando conta do Sim, recado. claro. Perfeito. Claro. Agora eu faço uma pergunta pra vocês. O Zete não jogaria hoje? E Tafarel. Tafarel não jogaria Ó, hoje? Eu comecei a jogar no gol por causa do Zete. De calça por causa do Zé. Hoje o Zé, o Tafarel você pega assim. O Real Madrid, pra mim, é o maior clube do mundo. Os 2 goleiros maiores vencedores do mundo foram o Navas Sim, e o Casillas. Casillas. É. Com 82. Exatamente. É. E você entendeu? É uma Sim, coisa. mas Alfredo. Cara, assim, eu acho que tem que ter oportunidade. Segurou a onda, fica. Não segurou a onda, tchau. É Assim, verdade. Ele tinha um perfil assim, tá sendo o passaporte europeu dele, lógico, gratidão aqui, mas o perfil dele, mesmo a gente pensa em. Mas ir pra nada fora. impede. A carreira do atleta ela tem que ser estruturada, né, e planejada. Eu falo no sentido do quê? Até quando nós conversamos, que foi lá no São Paulo, eu fiz a parte mais difícil da profissão, de trabalhar nessa profissão, que é a liberação. E eu fiz a liberação do Noah. E o que eu falei, ele precisa jogar. Ele precisa desenvolver o jogo. a Aqui tal da minutagem, né? ele vai ter menos oportunidade. Que o Vitor Asnar fez a mesma coisa, foi pro Tabuão, desenvolveu, e hoje é o Vitor Asnar. É. E não é que é errado ou certos clubes, né? Mas assim, é o mercado. E a carreira dele vai ficar. Então ele tem que achar os caminhos e buscar esses caminhos. O Fê deve saber muito mais do que eu, que ele vive disso. Mas o que eu também acho um pouco na base? Faz de conta, eu contrato o Fernando. Fernando, você vai ser o São Paulo. Você vai ser assim, você vai vir, tá aqui para revelar jogador. Você vai estar aqui para revelar. Na primeira, segunda derrota, você fala, tô no São Paulo, é meu emprego em risco. Nós falamos São Paulo é um exemplo. Você vai botar força física, você vai transformar o volante, que tem 1 metro e pouco de centroavante. O Palmeiras é extremamente vencedor na base.
Mas de 5, 6 anos pra trás era muito chutão em força física. O Noah pegou essa base de 7, 8, ganhava, mas hoje não. Mas você entende, Felipe, o que eu te falo? Perfeito. O cara que coordena, não que coordena, o cara pensa na profissão dele. Tô no São Claro. Paulo, tô no Corinthians, não quero perder isso daqui, é a chance da minha vida. É verdade. Primeiro, segundo empate, o cara vai optar por posição física. Por isso que eu acho que tem um treinador de São Paulo que eu acho incrível, que é o Alan Barcelos. Esse Alan. cara vai chegar longe. Que, aliás, Não, queremos trazer ele aqui, né? Queremos O Alan, ele- pode vir aí que esse é fera. Entende vinho também. Porque É assim, isso aí. porque muito cara na base, é isso. Você pega uns caras hoje aqui, o Messi não jogaria. O Romário, você imagina hoje, Fê, eu te arrumo um teste pro Romário e pro Bebeto. Você fala, o cara começa a ser 2 centroavantes, o cara não olha. É verdade. Seja Isso honesto, que você tá falando, você isso que você tá falando de Romário e Bebeto. Imagina, Sim. por exemplo, um Juninho, que era Sim, muito bom que, ó, jogador. esse daí o cara nem, É? o cara tem até vergonha de mandar ele de São Paulo. Exatamente. É Perfeito. verdade. E um cara desse não jogou aqui, jogou no Premier League. É. É isso Sim. que você tem que falar Jogou assim. e jogou mais muito, alto né? nível. No né, mais que a alto gente nível, fala. é. Ô, Noah, você tem algum goleiro que hoje é referência pra você? Hoje eu tenho dois. Eu acho o Alisson do Liverpool e o Davi Raya do Arsenal. Que legal. Olha, engraçado, todo mundo fala do Alisson. A gente vê o torcedor comum senta porrada no Alisson, mas Muito. assim, de forma Muito. até desproporcional. Quem é goleiro, quem é da posição, fala bem do Alisson. Posso entrar nessa aí? Claro. Duas coisas que eu conheço o Alisson, vamos por partes. Todos os goleiros do mundo, você pegar... Primeiro, o cara não é melhor goleiro entre top 5 da Europa há 10 anos consecutivos. À toa. Isso não existe, não tem existe, como. cara, não existe. Não existe. Você pegar todos, você pode pegar nas primeiras entrevistas, de cada 10, 7 citam ele como o melhor goleiro do mundo. Exatamente. É. Mas sabe o que acontece? Primeiro aqui, jornalista, e assim, como vocês falaram antes, aqui... No início do programa. O cara é uma narrativa completamente... não pegou a bola da Copa, não pegou... E o povo vai nessa onda. Você entendeu de uma crítica. Sim. E falar da pessoa do Alisson. Olha isso que loucura. Eu conheci ele, tava na seleção brasileira, eu até tenho umas fotos com ele lá. Ele tava voltando de lesão, era Manchester e Liverpool, né? Não, Manchester e Liverpool. E eu falei, pô, vai ter um amigo meu aí, você depois do jogo, você pode entrar no... Eu falei, não, Fredão, passa meu contato pra ele. Resumindo. Ele foi 1-1, acho que ele não foi bem no gol, porque tá voltando. Meu amigo mandava recado, em Manchester, mandava recado pra ele e não respondia. Aí eu falava, pô, deixa de cabeça quente. Isso era, o jogo acabou 6 horas. Tá no hotel, falou assim que o meu amigo lá falou assim, Beto, facilita assim, toca o telefone, ó, tudo bem? Tem um cara aqui pra ti. Ele pegou, ele foi de táxi até o hotel em Manchester pra entregar a luva pro meu amigo. Que legal, cara. Caramba. Você tem noção Que legal. disso? Um cara desse... O Alisson, né? Sim, O Alisson. pessoalmente. Você tem noção um cara desse tamanho? Fazer um negócio desse? É, não Você- faz. Fê, Legal. Você pegar um cara da base sub-20, cara, não, mano, é muito louco. Não, o cara não faz. É o que você falou. Tem uma molecada na base que bota Não, aquele fonezinho Ele aqui teve e você acha o ele rei teve do... só um pouquinho que ele caiu, que ele é um cara família total. Quando o pai dele morreu, né? Perfeitamente. É, Isso aí qualquer um caiu- que é pai, Cara, qualquer, se isso não tem cara, é qualquer ser humano. segredo. Você falou Ser humano. pode ser jornalista, repórter, banqueiro, o cara não Lógico. tem um negócio, uma tragédia dessa na família, o cara não... E É é verdade, verdade é mesmo. verdade, Foi é esse verdade. período que ele deu uma quedinha, Deu. mas foi Tudo emocional. total. Lesão uma atrás da É, outra, tudo. isso. Pode parar pra pensar É. em número de lesões. Ele fez, Perfeito. ele fez até um texto gigante quando o pai dele faleceu, quando ele voltou, porque ele teve um tempo calado, que ele achou melhor não falar Uhum. nada, e quando ele voltou, ele fez um texto, ó, eu até arrepio de Foto do lembrar, WhatsApp, cara. ele abraçado com o pai dele. É no isso, WhatsApp. é verdade. Vai ser, É. Ou quem falou isso pra gente foi o, como é, o Rato, O rato. falou que até hoje a foto é a foto com o pai. E o seu ídolo assim, na sua história, quem foi o melhor goleiro, enfim, o cara que você admira demais. Ah, o meu pai. Aê, agora ele ficou grandão. É. Agora ele ficou grandão. É isso aí. Não, Quanto agora, ele pagou pra agora falando sério, e voltando a isso, Fê, agora, tirando, eu posso uma modestidade assim, digo do tamanho. Por conhecer os caras assim, eu tenho em 81. Eu sempre joguei essas peladas com cara em atividade. Roberto K, em atividade, não é parando. Cara, minhas melhores partidas da vida foi contra esses caras. Peguei o Roberto Carlos no Corinthians, até pergunta pro Caio, o Caio assim, chutava em tudo contra. Pelada é 5-5, 6-5. Foi 5-1 pro time do Caio, era amigo do Caio, que eu também do Roberto Carlos. O Roberto Carlos chutava de tudo quanto é lado. Cara, foi parte da minha vida. O Roberto Carlos no intervalo falou, Caio, onde esse goleiro joga que eu não conheço? Aí eu falo pra ele, Noah, com todo respeito, se eu que não treino, para um cara que é top mundial de chute, assim, imagina um que treina. Então é confiança, cabeça e... Entendeu? Porque dá. Eu vou te falar nesse... Aí que eu te falo da altura. Você entendeu? O cara de Franca e o time dele... Você tem quanto de altura? 1,81. 81. É, então,
Pra hoje, assim, é praticamente impensável você ver um goleiro jogar profissionalmente com 1,81 m, né? Você não vê, que é o que a gente fala muito Só- aqui. O Sony tem 81, meus amigos. É. E o Raia, por isso chamam ele de Raia da Ferrinha. Por isso que é o ídolo dele. Porque é um cara com 82. O pé dele é absurdo, né, meu? Sim. O pé dele é absurdo. Não, são diferentes. São diferentes. É o que eu falo, e uma coisa que eu tô estudando porque vieram assim, há um tempo, que o vôlei mudou o perfil, que o basquete mudou o perfil de atleta. Mas a bola é rasteira no basquete, no vôlei, é outro esporte, ela vem de Exatamente. cima para baixo sempre. É Ela verdade. não vem de baixo para baixo. Então, ou de baixo para cima. Então, muda-se totalmente a necessidade. E aí tem impulsão, envergadura, Potência. outra potência, né, que é a força de membro inferior. Tudo isso contribui para o cara ser diferente. Você pegar um raia treinando, é um cavalo. É um cavalo. É um monstro. E o um Rafa, monstro. o Rafa que veio aqui, o Rafael, ele foi ver um O jogo. Rafa. O Rafa foi lá ver um jogo assim. Ele falou que foi ver um jogo do Arsenal. Falou que a postura dele em campo, tanto fisicamente, falou, cara, quando eu vi que ele tinha 1,82, eu não acreditei, achei que era um goleiro de 1,86, 1,87. Passa outra impressão. Postura em campo, outra, de outra. velocidade. É. Aí você vê como é que é a postura de membro inferior, do cara ser rápido, fazer a mesma coisa, que ele passa até outra imagem. Isso, massa Então, muscular. Massa muscular, tudo isso. Você já chegou a treinar com um profissional lá da Ferroviária? Ainda não. 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 Mas eles fazem isso, né? De puxar alguns atletas pra... Ou não. Fazer mais com 20. Com 20. Isso. Tem até um que tá lá já no profissional, já se integrou. Já tá integrado lá. Uhum. Quantos goleiros no profissional tem lá, você sabe? São 4. 4. 4. Geralmente é isso, né? Geralmente. profissional Precisa, né? de Precisa. mais. É. Os trabalhos de finalizações, viaja, fica 2 para treinar com um Isso. grupo que não viajou, aí puxa um da base, enfim, sempre é isso. Com né? 20 você já treinou? Com 20 já. Já. E é aí, diferente? qual é a dificuldade? Ou se é que tem dificuldade? Eu acho que é mais coisa, acho nervosismo. O outro treino com 20, o pessoal é mais velho. Só que ao decorrer do treino, tipo, semana passada eu integrei a semana inteira com Legal. eles. Que legal. E, tipo, no começo tava um pouco nervoso, mas você vai conversando com os meninos, você vai, decorrer do treino, você vai vendo que tem uma certa diferença, né? À toa que o pessoal que tá no 20 tá mais desenvolvido que quem tá no 17. E é poucas coisas, né? Querido ou não, eles estão 3 anos a mais. Não, sim. Com força de um Né? chute de um cara de 16, É, com força de um cara de 20. não tem Não, como, até né? a experiência de batida, né? Sim. Muda totalmente, com mais Tem curva, com isso. mais, né? É uma equipe, e querendo ou não, 20 é muito mais jogar um coletivo, você vê que o jogo, taticamente, é muito mais pensado, os meninos, querendo ou não, na Isso. cidade, chegar no final do jogo, é muita transição, estão perdendo, estão empatando, estão ganhando de pouco. Já o pessoal do 20, eles sabem se organizar muito, muito melhor no campo, eles sabem entender. Administra melhor, né? dentro do campo. Isso. Porque, querendo ou não, a Ferroviária, o lema da Ferroviária é jogar com a bola. Porque não tem alguns meninos do 17, ainda mais pessoal da frente, extremos, pegam a bola, pegam muito pouco. Porque no jogo de posse é mais zagueira, mais volante, a gente joga mais construído. Chega nos extremos, eles querem muito ir pra cima. Às vezes a gente perde a bola e tal. Já o 20, ele entende que abaixa a linha, ele sabe o momento certo de atacar, de defender. Quando você menos espera, joga uma bola, tá o atacante cara a cara com você e já tem que reagir rápido. É 2 anos de experiência, pegada, pra você né? ser 2 anos, é mais posicional. O cara sabe, eu vou ficar aqui que a bola vai chegar. Eu tenho que fazer o que o cara mandou. Mas eles te receberam bem? Sim. Goleiro tem isso, né? Goleiro é corporativista, goleiro Aham. gosta de um ajudar o outro, tá? Isso é uma coisa... São poucos, São né? poucos. A gente assiste futebol, por exemplo, antigamente quando eu era mais moleque, eu assistia, eu São Paulino, era jogo contra o Corinthians, eu torcia pro goleiro tomar um frango. Hoje em dia eu não consigo fazer isso mais, cara. Não, eu falo. Eu torço pro meu time ganhar, mas não com Não, frango não do vale, adversário. não, nem eu- com vale, Eu né? ia falar, Seja vale, um eu gol, não, não é. entendia, faz de conta, São Paulo, pra ser time grande, sempre começa 3, 4-0 e a Ferroviária ganha de 4-0. Eu não tô mais que não seja gol. Pra ser 2, não consigo, porque tem um pai do outro goleiro lá. certeza. Então. E eu acho que um cara toma 6, 7, o cara desencana da carreira. É Para pra verdade, pensar, é Felipe. verdade. Então eu falo pra meu 3, 4, para. Eu não consigo torcer enquanto que eu sou pai de goleiro, cara. Então eu sempre me ponho no lugar do outro atleta. Não é verdade. Qual que foi o momento mais importante pra você até agora, nessa sua trajetória? Acho que foi mais chegar na Ferroviária. Acho que esse momento da Ferroviária foi a equipe onde que eu mais aprendi. Né? Por ficar longe de casa, uma nova cidade, novas pessoas. Que já não no São Paulo, eu conheci o pessoal desde meus 7 anos.
E o Corinthians, por ser uma equipe que a gente sempre enfrentava, eu já conhecia os meninos, já tinha uma amizade. Aí você chega em outra cidade, com meninos de outro estado, Tudo diferente, né? é tudo diferente. Até muda um pouco a cultura, muda a temperatura de lá, que é a Morada do Sol, que é aqui São muito outros calor. costumes, embora seja o Brasil é gigante, né? Então você mudou um pouquinho da onde você tá, você já tem uns costumes diferentes. Tem uma história que ele ligou, quando a gente ligava pra ele, pô, imagina, assim, pô, ele por ser do final do ano, ele se apresentou com a transição de 13 para 14. Você deixa ele ali no alojamento, você vira as coisas, aí cai a ficha. Paola viveu um luto eterno, ela teve uma doença autoimune, o médico falou assim, você tá tendo luto em vida. Aí, durante 3 meses, ele alojava com um moleque de 17 anos, né? Isso. Aí eu falei, nossa, vocês conversam muito, vocês falam muito. Pai, ele só fala, durante 3 meses, ele fala assim, essa toalha era sua. Só lá que você não. Eu falei, durante 3 meses, você não pega minha toalha. Ele falou, durante 3 meses, imagina com 14 anos, É se difícil. largar, um cara que você nem conversa, Claro. assim, difícil. o cara tem que ser resiliente. Muito. A Paola sofreu demais. Eu falei A assim, mãe sofre. nossa, Ah, não, mãe- ela ia chorando aqui 4 horas e voltar 8 horas chorando. Cara. Tô te falando, tem uma doença autoimune. Aí o médico falou, você tá vivendo um luto em vida. E não pode demonstrar pra ele. Claro. Lógico, porque Entendeu? tá, Assim, tá E é tirando do nada, sonho, não é uma né, coisa de que você vai certa desmamando forma. assim. É. Você chega lá, prazer, você assina o contrato, você pega na mão dele e acabou. É Entra difícil. dentro do alojamento e esquece. Não, e pra Eu, mãe não de é certa fácil, cara. forma, minha mãe também, mas foi com 18 anos quando eu fui pro 15. E aí eu fiquei mais 15 de Piracicaba, também vinha no final de semana. Mas minha mãe ficou. Mas mãe é complicado, cara. É. E hoje que eu sou pai, eu vejo a dedicação da minha esposa, tudo. Hoje eu dou muito mais valor É. pra mulher, cara. Sim, sim. Que não é fácil. A jornada Muda, é né? Muda dura. muito, né? A ligação que uma mãe tem com É, o é filho outra, é é gigante. É outra. Eu Defenda falo nós. com a minha esposa, um beijo pra Carol, que a ligação que se tem, eu nunca vou querer disputar esse amor, porque o amor de mãe com filho é diferente, cara. E eu vou te falar, a Paola com o Noah tem uma coisa assim absurda. E eu dou muita moral pra ela por isso, assim. Porque a gente sempre ela nunca nunca assim. Pelo sonho dela, ela prefere chorar, ficar triste, ficar doente. Sempre a prioridade foi ele. Ela nunca se meteu nisso de futebol. Ela via esses jogos, tipo, 6 da manhã, no meio do. Você não tá entendendo? Sim. Ó, até que ela falasse o dia, chegou o pior que ela falou, Frei, é isso mesmo que você quer? Uma vez, como não tinha como marcar jogo, tem que marcar jogo. Foi o pior campo que eu vi na minha vida. Nossa, eu Tinha lembro. uma senha, porque tinha uns caras lá, cultura respeito do Sim. PCC, tinha até barrica. Você tinha que dar senha pra eles pra tirarem o Oh, cano, pra pra você passar o passar. carro pra jogar. Eu falei, nunca mais, na hora, nunca mais. Eu falei, É olha, perrengue, cara. imagina pra Não, mãe é perrengue. passar por um negócio É. desse, assim, né? Assim, sabe assim? Assim, ela foi parceira nisso aí. Ela foi, pra mãe, a minha esposa, que ela é a mãe que ela é, assim, nunca se meteu. Pela legal. felicidade dele. Que legal. Mãe Legal. é mãe. Legal. Ô, Fê, você comentou aqui da dispensa que o Noah teve no São Paulo, que vocês conversaram. Eu queria saber de você, como é que foi? Você chegou a conversar com o Zete? Quando você saiu? E como é que foi essa conversa? Eu cheguei a conversar com o Zé. Ele chegou e falou, garoto. Ô, garoto. Ô, garoto. Eu cheguei a conversar com o Zé, com o Plínio, que era meu treinador da época, um baita treinador, um baita ser humano. Eles explicaram a situação como que o Fê tinha falado. O Plínio me acolheu muito bem. Eu tinha ficado um pouco chateado. Ele tinha chorado, ele me deu um abraço e tal, me consolou. Falou que era um menino excepcional, um baita goleiro. E eu não tenho nada, não tenho uma raiva, um ódio deles, que eu entendo. É normal. E vendo hoje, eu vejo que é necessário para minha evolução dentro e fora de campo. Foi necessário sair de São Paulo, porque como a gente já tinha comentado, que São Paulo é um resort, né? E eu tava num momento um pouco acomodado, né? Não é que eu tava largado, eu tava acomodado, né? Já tava muito tempo no clube, já tava acomodado. Precisava de desafios, né? Isso, e sair. Jogar, né? Jogar. Que era o mais, que era É. o mais importante, que a gente entende que tem momento pra jogar, mas que a gente tá nessa profissão pra jogar, né? E é chateante você não jogar. Claro. Porque eu, tipo, sou jogador de futebol, então eu quero pra jogar, não só treinar. E sair do São Paulo foi triste naquele momento, mas hoje eu olho pra trás e agradeço ao Zé, ao Pirino, ao Fê, por Legal. me dar... O Zé é legal. Toda entrevista que o Zé te fala, que cita o Noah, alguma coisa, ele sempre fala bem do Noah. O Zé, Fala. até inclusive aqui, ele falou, quando tava fechando gol também, ele veio treinando perto dos meses e falou, aqui pra ele, o Zé tinha da brincadeira, aquele o Noah tirar uma onda absurda, porque os pais veem o Noah treinar, tipo assim, e o Zé também, assim, foi, eu acho que eu fiquei mais triste que ele, cara. Eu acho que eu Na fiquei mais verdade, triste, eu vou contar, vamos. Gente, eu tava na reunião, né? Eu que tenho que fazer essa reunião.
E a gente tem um procedimento dentro do São Paulo que poucos clubes fazem, que é chamar o pai, né? Na época chamava o pai e o atleta. Aham. Vocês dois participaram. E a gente conversando, cara, me emocionou porque o Fredo chorou, mas chorou não de tristeza da situação da dispensa, mas sim pela dedicação Sim, dele. perfeito, Fê. Sentiu Né? por ele, né? Perfeito. Pô, ele se dedica. E a gente conversou, eu sentei com ele para conversar. E foi até arrepia, porque foi muito assim, eu como pai, e como eu vivi isso na pele. O Zete me liberou, né? Todo mundo sabe, a gente já falou N vezes aqui. E o que a gente sempre quer deixar é que é um momento importante que o profissional que está desse lado tem que agir com a razão e não com a emoção. E o pai é emoção pura nesse momento. E é Pura. de se entender, né? E super normal. Lógico. Até hoje, qual que é o nosso critério lá dentro do São Paulo? Só para você entender, nós chamamos o pai, conversamos com o pai e depois com o atleta. Por quê? O pai vai preparar o atleta, vai conversar e a gente tem que preparar o pai. Porque no final das contas, eu saio da sua vida como atleta, né? Ali no clube, mas seu pai continua. Então eu tenho que preparar o pai. Esse é o segredo. E você vê como muda nada. Minha amizade com o Fê é muito maior hoje que eu era na época. Claro. Bem Sempre- maior. Eu nunca, Bem maior. cara, o Fê, pelo meu filho que tá aqui, pela minha esposa, eu nunca, assim, com qualquer profissional, nunca misturei nada. O Fê tá indo Nunca, zero. nunca. E eu sempre falei isso pra ele. E o que eu mais admiro nele, cara, com todo respeito, como assim, hoje não é mais que o presidente, o empresário dele era, nunca, por Deus do céu, eu falei com o empresário, puta, ele tá na frente, Eu põe sei, pra jogar nada. eu sei disso. zero mistura. Até a Paula falou assim, eu não acredito como você é assim. Eu falei assim, mas por isso que você me respeita. É verdade. Nunca. Eu sei disso. Entendeu? Eu tô te falando nunca. Até pra você não atrapalhar ele. Não, cara, né? ele é muito cega. Cara, ele nunca pegou o telefone em 7 anos. Pai, faz isso. Pai. Pelo contrário, coisa assim, ele é dele, cara. E eu falo, ó, acho que a maior qualidade dele, ele não inveja ninguém. E ele sabe que é a hora dele, que é assim, ele fala assim, cara, a resiliência. Isso, ele respeita a humildade dele, fala assim, o que é pra ser, vai ser. Perfeito. Top. A gente tem um recado pra mandar agora da Rede. O Guguinha não tá aqui hoje. Não tá aqui, ó, aqui na mesa, mas ele tá aqui. Ah, Tá achei que aqui, ele tá no motel lá, achei que ele tá no motel de propaganda. Achei que ele tava lá, propaganda. Nós vamos passar aqui um recadinho, então, que o Guguinha deixou pra vocês, que é da Rede Lina de Motéis. Acho que já deve estar no O latino. no jeito, É o latino. É, o Latilove. nosso latino. Rapaziada, vocês sabem onde eu tô hoje? Eu tô na Suíte Aqua da Rede Lina de Motéis, aquela que eu sempre falo no programa que vale a pena vir conhecer, que tem cama king, que tem churrasqueira, que tem uma hidromassagem com ducha dupla, ar-condicionado, uma TV desse tamanho, aquela gastronomia que vocês já conhecem e todo o quarto é integrado com a tecnologia Alexa. Alexa, abrir o teto! E tem mais, você quer aumentar o seu prazer? A Suíte Aqua pode ser integrada com a Suíte Sunset. Basta abrir essa portinha aqui, ó. E aí, quem não quiser vir no 1x1, vem no futsal, 1+4. Ou vem no futset, 1+6. Ou vem no campo, 1+10. Vem pra Rede Lina ser feliz, meu goleiro. Faz com a bola, faz com a bola. Pessoal, nós estamos dando risada aqui porque o Guga é um fenômeno. Ele tá aqui fazendo piada em cima da gravação. Damos muita risada. Foi um dia legal que nós fomos fazer esse vídeo aí da Rede Lina de Motéis. Faltou o Felipe nesse dia, não pôde, tava no São Paulo. Tava no São Paulo. Só dando um recadinho aqui, Claro. o dono, né, da Rede Lina é o Paulão, que todo Paulo mundo Rapete. sabe, É. e fez aniversário. Oh, ontem. que legal, parabéns pro Paulo. Ontem. Então, parabéns, Paulão. Cara sensacional, cara do bem, goleiro, né? Torcedor do São Paulo e da Lusa. É verdade. Aí a gente E- vai cara, meio parecido com vocês, né? verdade. De certa forma. E só E- lembrando, né, pra galera que quiser os descontos da Rede Lina, é até melhor você fazer a ligação direto pra eles do que, Perfeito. né? Então você consegue uns descontos bem maiores lá da Rede Lina de Motéis. Grande abraço pro Paulo Rapete. Boa. Certo? Recado dado. O Fredo, teve algum momento que você precisou ser mais psicólogo do que pai? Assim. Pô. Nessas horas, tipo assim, vocês são goleiro. Sim. Goleiro, o cara pode dar uma bola no trinco, você sempre acha que você falhou. Com E certeza. ele se cobra muito, às vezes, disso aí. Fala, cara, você tá maluco? Assim. Então, assim, nessas horas, assim, de, tipo assim, de às vezes não ser convocado,
num jogo que, cara, ele sabe que eu sou o maior crítico dele. Eu é sem massagem. O Fê, o que eu tiver que falar pra ele num jogo fora, ele sabe. Cara, eu crio ele pro mundo. Exatamente. Eu sou doente por ele, assim. Filho, é a única forma de apalpar o amor. Mas nessas horas, assim, quando você tem uma lesão, você não vai pra um jogo, uma falha que ele acha, entendeu? Aí, assim, ele se cobra muito, cara. Eu acho que a única coisa que ele tem que melhorar é isso. Ele acha, pô, 5 contra 1. No contra-ataque, o cara rola, ele faz, puta, pai, podia. Não podia ter. O que você fez o certo e acontece. Mas é muito louco isso, né? Eu que não sou profissional, não jogo profissional, não tenho. Já tô com 42 anos. Eu me cobro, o Felipe sabe, no Você se treino, cobra cara. Eu me muito. cobro absurdamente. Não precisa disso, sabe? Às Mas vezes é faz nosso falta, isso, né? cara. Eu falo assim, que ele vai aprender a dosar, lógico, a idade vai proporcionar isso, mas eu sinto falta de muitos atletas Com isso. com isso. É. Não, sim. A maioria é o contrário. Obrigado, Tá nem Fê. aí, cara. Obrigado. Tá nem aí. Não, a Normal. culpa foi sua. Falei, não. O que eu falo pra ele? Na dúvida, a culpa é sua. Não vai ser o caçagueiro falar depois, você vai resolver. É. Porque transferir responsabilidade é o que você mais vê. Isso. Concordo com você. Meu, eu fico revoltado em goleiro quando toma um gol e xinga zagueiro. Perfeito. Quando o goleiro faz isso, ele sabe que ele errou. É verdade. Presta atenção. Quando o cara errou, é ele que errou. E ele não transfere responsabilidade. Isso eu acho uma qualidade absurda dele. O cara que fazia isso era o Marcão, né? Marcão. O Marcão assumia a responsabilidade. Quando é lógico, ele soltava de vez em quando os verbos, mas ele levantava a mão. Eu errei. É a melhor coisa, cara. Você acalma até o cara que não tá É. num dia bom, cara. É Pô, verdade. E não tem jeito, né? Vai falhar. Vai falhar. Vai falhar. O que a gente fala não falhar a mesma falha. Brazão falou isso aqui. Esse é o segredo. O Brazão falou, olha, eu falhei num lance X, foi um dia depois aí que ele jogou, ele veio aqui no programa. Ele falou, agora, uma coisa eu sei, aquilo eu não vou falhar mais. Mas eu tenho uma tese assim, você só aprende, não é errando. Se aquele tipo de lance, você não erra mais. Eu vou Perfeito. colocar assim, É. vai te Perfeito. machucar, mas é a coisa que você valoriza. E voltando a falar do Brazão, a gente tava falando no começo de críticas injustas. Sim. Cara, tá vendo vou até citar nome, tá vendo aqui essa semana no programa? O Veloso, nossa. Cara, eu sou amigo do Souza. Eu mandei esse vídeo pro Souza. Falei, o Veloso criticar o Brasil, que não é goleiro pra Série A do Santos. Não, Que não mundo pode. ele vive? Quer dizer, Isso o não. Flamengo tá errado, os scouts do Chelsea estão errados, os scouts do Goiás, ele que tá certo. Inter. E do Inter de Milão. E um cara que viveu disso, pô, o telhado dele é de vidro, ele errou em Copa do Brasil. Não existe, o cara. Como profissional e da posição, tem que respeitar. A tua mão tem que ser muito mais cuidadosa. Eu tenho assim, uma tese, eu falo muito isso. Que pode até não concordar, fala, putz, não é o perfil Pode não que gostar, eu não gosto. É. Mas falar que ele não tem qualidade, É. não. Ó, mas Não, nesse nunca. caso, conversei com o Brazão ontem, tá? Você acha? Falei com o verdade? Brazão ontem, ele tem uma cabeça Não, muito boa. Ele falou, Fernandão, eu vi, tá tudo certo, é a opinião dele. E até ele me mandou uma mensagem, a gente se falou, ele Legal. pediu desculpa, falou que exagerou. E ele até fez um vídeo já nos stories dele pedindo desculpa. Ele percebeu que ele falou a mais do que ele Passou, deveria. passou, Passou do né? ponto. Né? Fê, mas entra aquele narrativo. Ele falou um programa ao vivo e tá gravado. E ele né? é Criticamente, goleiro. Esquece, E ele é vai goleiro. ficar naquilo. E outra coisa, o cara que tem a dúvida, o torcedor. Vamos ser honestos, 80% do torcedor não tem. O cara pega o jornal e vê. Se vai se basear nessa. Se ele Claro, vão apostar. Ele Se ele errar no clássico contra o Corinthians, o pessoal vai se vai pegar nisso. Oh, bem que o Veloso falou, né, goleiro? Você entende? até porque ele é um influenciador da área. E né? Que teve aquele problema, lembra, no treinamento do Carpe? Eu citei isso num vídeo que eu fiz ontem. Que foi praticamente assim. Pegaram um bem parecido. recorte Pegou um recorte do treino falando que. e sentaram o pau no treinador de goleiros, o Marcelo Carpes, tinha acabado de chegar no Corinthians. E você vê, ele tá fazendo um puta trabalho. Fez trabalhão com o Há Cássio. quanto tempo no Corinthians? É um baita profissional. O cara acha que Vai os caras caem de profissional. paraquedas lá e você mantém tanto tempo. O cara tá lá, Mas tem que esquece, respeitar muito. Exatamente. Ô Noah, quanto que o apoio dos seus pais influencia no seu trabalho aí, na sua jornada? É muito. Querendo ou não, essa paixão que eu tenho pelo futebol foi tirada do meu pai. Eu acho que grandes características positivas minhas eu tiro da minha mãe, tipo, ser amoroso, gentil. Essa resiliência também eu tiro muito dela, que a profissão dela também pede. E acho que se não fosse por eles, dificilmente eu estaria onde eu tô. Eu nem sei se eu poderia ser jogador, porque eu não... Tudo que eu tenho de bom, eu extraí do melhor deles. Que legal, né, cara? Você vê, família é uma base absurda pra vida da gente, né? E aí você pega
um bate-papo desse, a forma que leva é bagagem de família. bagagem. Você vê, Não tem jeito. E aquela história, né? O fruto não cai. Longe do pé. Isso é Não, mas certo, mas né, isso cara? Árvore ruim não dá fruto bom. Isso Não, aí, mas cara. isso aí falou com a minha... É bom até o fruto vai ser melhor que o pai e com a mãe, que esse daí. Eu falo pra ele, um dia ele vai me dar um trabalho, que até agora é Não, mas impossível. vocês são pessoas incríveis também, cara. Eu Não, tem que elogiar também os Hoje eu pais. acordei, sabe o que a gente acordou hoje? Com ele, com o barulho dele lavando a louça, se arrumando pra ir pra fisioterapia. Que legal. Ele chega em casa, por morar sozinho, é um cuidado absurdo. Eu falo, cara, então ele é o filho que ao contrário. Ele chega em casa, nossa, a casa tá bagunçada. Ele quer ajudar o bar. Ô, Fredo, até que ponto? Porque assim, ele não é um adulto ainda e tem que tomar algumas decisões, mas até que ponto os pais eles devem e podem interferir nas tomadas de decisão da vida dele? Entendeu? Cara, como eu digo assim, voltando assim, ele é tão racional, ele me assusta, pai dele. Me assusta. Tipo, puta, várias vezes ele dá aquela cutucada pra ele. É isso que você quer mesmo? Você não quer... Você tá louco? Ele fica até bravo, sabe assim? Cara, por ele ser tão assim, as decisões, até agora a gente precisa ter uma decisão. É isso que você quer? Como eu te falei, a gente vai tentar até o último... Assim. Ele quer viver de futebol. Não importa... Mas tem algum momento que você precisa dar uma... Opa, calma. Não é por esse caminho. Não, cara, como eu te falei, cara, Não precisa- ele é não voltado precisa. pra isso. De religião, futebol, a vida dele. Isso é religião, se alimentar bem, treinar. Nunca. Ele não foi... Ele, tipo, é como se fosse um atleta consagrado já. Acho que só indo do treinador, que você não quer muito que Como eu assim? seja. Não, Treinador. treinador, sim, porque ele estuda muito, ele fala assim, ó, assim, como a gente fala de sonho, assim, eu tenho uma puta leitura pra vida dele, vou ser bem honesto, assim. Ele taticamente, o Fei já treinou, esquecendo como pai, ele treina com um profissional mesmo, sem citar nomes. Os profissionais chegam e me falam, Fredo, eu com 14, 15 anos tinha metade da técnica dele. Assim, Mas isso eu do posso melhor, falar. do pior cenário, pelo que ele estuda, pelo que ele joga, fazer uma faculdade fora. Do pior cenário, pior, porque assim, ele vai ver disso. Ele é estudioso. É isso que eu ele- te perguntar, se tem um plano B, caso de repente o futebol não seja aquilo que... Eu sei que é o seu sonho, mas vamos O supor... destino, O né? destino, O o destino. é Tem isso. um plano B? Tem, ele Tem. viver de futebol, ele vai. Eu Daí- quero ver de futebol, eu quero... Eu não falo como plano B, eu falo como plano A. Que Tá. se Deus quiser me abençoar e for a vontade dele eu ser jogador, eu gostaria depois de ser treinador. Que legal. Do jeito que você estuda, cara. É, tem mas é. tudo a ver. Hoje em dia Do jeito que ele tá falando já. É. Né, com 16, Parece até que fez 17 media anos. training, né? É. Bem preparadinho. Eu acho que ele fez é. com a mãe. Ele estuda, pior que ele estuda. Ele... Não, ele estuda, tipo assim, às vezes ele vê, como torcedor, eu critico o treinador, eu falo, não, pai, você tá a leitura errada, o cara tá com a linha alta, o cara tá não sei o quê, o cara tem que fechar assim. E isso que de estudar. Então ele tem uma visão completamente diferente de esporte que um cara de 16 anos vai ter. Não, muito. O Alan ajudou muito nisso. Porque ele chega no 14 e, querendo ou não, pô, com 13 anos, o futebol é quem fizer mais gol ganha e eu não posso tomar gol. E ele ele mostrou o futebol de outra maneira, ele deixou ser mais interessante o futebol. E desde então, eu comecei a estudar tática, jogo posicional, jogo funcional, Isso aí. a história, o porquê de ser 4-4-2, porquê de ser 4-3-3, porquê jogar com 4-2-4, eu comecei a me interessar mais. E eu comecei a ver esse futebol dessa forma, eu falei, pai, eu quero passar isso para outras pessoas, eu Que quero legal, ser um... E aí entra um detalhe. Você tem esse estudo. Pouquíssimos atletas têm esse estudo de tática, de Verdade. conceitos. Se interessam É, por isso. se Poucos se interessam. interessam, né? O tão quanto isso te ajuda na sua posição goleiro e na sua jogabilidade. Muito porque, querendo ou não, eu vou falar primeiro um pouco do jogo ofensivo, né? De jogo com os pés. Eu não posso jogar pro meu zagueiro, dar um balão pra frente de qualquer jeito. Eu tenho que entender o porquê eu vou tocar pro lado, por que eu vou tocar no meu volante. Eu vou dar uma bola longa porque eu tô com medo? Não, eu tenho que dar uma bola longa porque a equipe deles tá com uma linha alta. Eu vou achar meu volante pra fazer um terceiro homem no zagueiro. É isso. E na jogo defensivo, eu acho que eu gosto muito de ver o posicionamento dos goleiros, né? O treinador, acho que de linha, que eu quero ser, não pega muito no goleiro, não pega muito nessa parte de falar, mas eu gosto muito e acho muito interessante o posicionamento do Cacilhas. É um exemplo que eu gosto de levar. Que você vê o jeito que ele se posiciona pra cabeçada, ele usa, tipo, sua velocidade e, tipo, tira a altura dele contra ele. Ele, quando cruzam, a mão do goleiro acompanha a jogada, né? Se for uma bola no segundo pau, ele acompanha para ir no segundo pau. Já o Cacilhas, ele ficava um pouco mais para trás, que ele sabia que tinha potência para chegar no segundo pau.
Dificilmente você ia ver o Casillas tomar um gol de contrapé. Então ele segurava mais um pouco a passada, que ele via que ele fazia o gesto, ele chegava no segundo pau. Porque, querendo ou não, pra fazer uma potência pra voltar pro primeiro pau, era mais difícil. Então ele sustentava mais um pouco o primeiro pau, pra, se for se ele dar uma cabeçada que volta, ele fazer o fundamento básico. Mas já se ele cabeceava no segundo pau, ele tinha potência e agilidade pra chegar nela. Vou te falar da inteligência. O que Legal. ele fala assim Muito hoje? legal, Ele pega o perfil, ele pega esse goleiro tipo Navas, o Raia, perfil, tal, perfil é, desses. perfil. Certo. E ele põe os melhores momentos, ele vai extraindo um pouquinho de cada um. Puta, pai, o Raia sai por dentro, não vou ter medo pra sair por dentro. O Casillas, então ele vai... Põe no liquidificador e vai pegando a melhor de cada um. De E jogabilidade é do por goleiro. isso que nesse momento nós vamos fazer com eles aqui o goleiro mutante. Vamos fazer o seguinte, o Guga deu uma ideia legal antes do programa, de fazer uma pergunta pra um, uma pergunta pra outra. E aí eles Vambora. constroem Show. juntos o goleiro mutante. Pô, gostei. Legal, né? Legal, Então isso nós aí. temos um quadro aqui, não sei se você já conhece, Já. né? Que a Vieram gente- preparados. Ele é telespectador, pelo amor de Deus, me respeita. Eu só tava testando Me pra ver se respeita que eu você- vejo o você jogo tá do com- Brasileirão de terça-feira e com sem rebote do celular. Me Isso é respeita. um teste. É, Não, me respeita, teste. me respeita. Vamos lá então, goleiro mutante com os dois. Vamos, a gente faz junto ou a gente cada um escolhe? Cada um, Você é. escolhe uma, depois eu passo pra ele. É, você vai Difícil. escolher um fundamento, Um fundamento, ele outro. Aí vocês vão Técnica. Goleiro técnica? É. Qualidade técnica. Cara, esse cara é muito fera na técnica. Eu vou de Alisson. Alisson. Saídas, bola aérea. Bola aérea. Vou te falar uma coisa, o Zete. O Zete é o primeiro cara naquela época que Sempre trazia, ele tá aí, trazia a bola agarrando, e bola drible, bola topper, Qualquer bola. aquelas luvas sem uma palma ele trazia. Aquela palma de papel, né? Não, se cai rasgou, já pode trocar no intervalo. Você vai. sabe que o goleiro mutante não pode fazer comigo. Porque muita coisa ia colocar o Zé. Eu já falo, É um esse cara aí é um puxa-saco puxa-saco do do Zé. cara. Ô, O garoto. pessoal fala da reposição, mas o Rogério é melhor que o Zé da reposição, mas o Começou Zé com foi o Zete. primeiro. É, Perfeito. é. Você entendeu? É Ele verdade. foi o estágio. A bola do o goleiro Zé já tava pra cima, a bola- pegava assim. A bola do Zé já era uma fatiada um pouquinho mais alta, mas sim. já era uma fatiada Já era- direcionada. já era Mas direcionada. ali, eu acho que partiu dali, você entendeu? Ali Sim, foi o mas fio é. que se encapou. O Rogério fala isso. É. Rogério O Rogério, ele aperfeiçoou, ele deitou mais o corpo, mas Sim, começou Com todo com o respeito, você vê Marcão, Ronaldo chutando a bola, chutava que vai ser matar um passarinho. É verdade. Não era É os caras verdade. pegavam pra cima, parecia que ia... Verdade. Então, beleza. Vamos lá, Ela é não, peraí, vamos voltar. Técnico, técnico. goleiro técnico, Alisson. Alisson. bolas aéreas, Zete. reposição com os pés, Rogério Ceni. Rogério Ceni, enfrentamento 1 versus 1, Versus, eu gosto do Fábio. Fábio, Fábio. boa. Estilo, personalidade, Eu gosto do Neuer, pelo jogo de líbero que ele tem. defesas difíceis. Cássio e Neuer. Pega a bola do jogo. Eu Boa. digo, o Cássio tem uma tese, eu falo até pra ele. Ele alavancou o tamanho do Corinthians. Ele deu uma Libertadores e um Mundial. Que isso, se você parar pra pensar um goleiro alavancar um clube desse tamanho, você parar pra pensar, ele pegou a bola decisiva da Libertadores e do Mundial que ele fez com o Perfeito. Se tivesse um pênalti agora, quem você colocaria no gol? Dida. E se tivesse uma falta difícil pra caramba? Alisson. E aquela bola 1 versus 1 com o Ronaldo Fenômeno. Noah. Aê! Eu tava encerrando o Noah! Quem foi e o goleiro mais estiloso? É, o Vestimenta, estiloso. a postura. Caraca. Dá uma moral pro Miro. O Miro. Ele vai chorar. Ele mexendo no cabelo. Não, cabelo não. Mexeu no cabelo não, ele não tem cabelo, tá de brincadeira. Ele tenta na tese do cabelo. Eu ia falar meu pai, mas acho que o Miro ele se importa mais com a beleza. É mais mesmo? vaidoso. Não, né? ele mais é. vaidoso. Aí não, pra comparar eu com ele, não tem como. É brincadeira. Ele é nota 4, sou nota 9,5. Olha que Gente, se parece ainda. A gente tá chegando ao final do programa. Claro que antes eu queria fazer uma última pergunta. São duas perguntas. A primeira é se você fosse o treinador da seleção brasileira hoje, quem seriam os seus 3 goleiros? É. Momento, tá? Não vamos falar de carreira. Momento. Momento, Que hoje boa. tá assim voando. Cara, pra mim o Alisson tem que estar. Alisson pra mim é titular indiscutível. Cara, uma baita pergunta, tava discutindo até com meus amigos esse último tempo. Eu gostaria muito de levar o Fábio. Eu acho que ele, cara, nunca foi pra seleção. Tá crime. sendo muito falado. Hoje eu vi um monte de perfil colocando isso. Fábio na Tá seleção? muito bem, né? O Mundial que ele fez. Absurdo, né? Calma, olha as defesas que ele fez contra os jogadores que ele fez. É. Então, Alisson, Fábio
E aí eu ficaria em dúvida entre o... É que o complicado do Ederson aqui no Fenerbahçe, pô, querendo ou não, você vê os gols esperados que ele toma. O Fenerbahçe é uma equipe que sofre poucas finalizações, daqui tomam, ele querendo ou não, um gol esperado dele, tipo assim, é um pouco alto. No City já era assim. Então eu ficava muito dúvida entre o Ederson, o Hugo Souza, que tem uma fase muito boa, e também eu ficaria em dúvida entre o Bento. Eu gosto muito do estilo de jogo do Bento, né? Querendo ou não, ele é a mesma coisa do Ederson, tá numa liga que não... Uma liga e um time que não precisa muito dele, querendo ou não, é uma equipe mais forte, equipe que briga lá em cima e não tem adversários muito fortes. Então eu ficaria na dúvida do terceiro entre esses três. Não pode ficar Paredão, sem rebote. sem rebote. É sem rebote. Tem que escolher, cara. Eu acho, já que eu já levo o Fábio, eu acho que se o Ancelotti ele tem, precisa de um goleiro pro pênalti e tal, levaria o Fábio, que ele é... Não, o Fábio já tá, ó. É Alisson, Fábio. É a terceira colocação aí. Quem eu vai ser? levaria o Bento. O Bento, tá Bento. bom. Fechou. E mais qual bom. que é o seu maior sonho como jogador de futebol? O que você mais gostaria de conquistar na tua carreira? Conquistar, se diz em... Não digo de título, sei lá, qualquer coisa. Qual é o seu verdadeiro sonho jogando futebol? Cara, meu verdadeiro sonho, lógico, como todo atleta, gostaria de ser bem sucedido no futebol, mas eu gostaria que me enxergasse como atleta de Cristo. Eu gostaria que no futebol eu espalhasse o evangelho para todos e mostrasse como que é Jesus. E, lógico, eu quero ser bem sucedido, eu quero, se for uma taça dessa em casa, eu gostaria muito. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria que me visse como um atleta de Cristo. Muito legal, cara. Bacana. A gente tem sim, mas vamos primeiro o presente. A gente tem um presente pra vocês aí. A gente só pede desculpa por uma coisa. As camisas acabaram e não mandaram ainda. Mas assim que mandarem as camisas, a gente vai mandar pra E pra vocês. você, fera. Opa, e vai ter também agora presente nosso pra vocês. Vai ser Aí o sim. contrário. É isso, hein? Hoje, fala um pouquinho, a NR Bebidas é uma parceira nossa. Inclusive, a gente... deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou contar pra vocês que tem uma parceira nossa que chama NR Bebidas Importadas, sabia? Opa, sério? Cara, aqui, ó. Como você Olha, fala, ó. como você É isso aí. confiante, Você conhece? Hein, isso aí, bastante. Fala um pouquinho, Fredão. Ó, tem uma NR Bebidas, a gente faz casamento, Brasil inteiro. Vendeu pra muito jogador. Então, assim, e o que precisar, tem mais de 1000 rótulos, entregamos no Brasil inteiro. Casamento, fazemos uma parte de consignação. E o melhor preço do Brasil. E pode confiável, né? Porque depois Pode- daqueles escândalos que Não, tiveram, exato. aqui A a gente gente fala fala muito sempre, o Felipe sempre Isso eu fala ia te isso. falar. Só, Fê, às vezes o pessoal fala, pô, vou fechar champanhe com você e tinto, e o uísque tem um preço melhor. Chega no meio da festa, toca o telefone, com o uísque o cara comprou em outro lugar. É claro. Maria, pelo amor de Deus, É mas tem claro. aqui. Então ali, e com preço melhor. Aí você tem que salvar o cara, né? É, Tem que salvar o cara. Verdade. Mas muito legal. E, E agora o telefone, né? Qual que é o O telefone, pra telefone contar? tá sempre no Instagram, @NR Bebidas Importadas, tá lá, o telefone fixo e o celular, o WhatsApp. Vou reforçar o telefone aqui, posso? É Deve. 99951 Boa. 9669. Hoje eu vou chamar minha assessora pra entregar os presentes. Pá, vem cá entregar os presentes. Pode vir entregar os Lógico, presentes? Pode vir entregar os presentes. Vem aqui, vai, você paga pra isso. Vem cá. Guga, vai lá, vai. Ó, meu amor, vai, você vai tirar foto no Nokia junto. Vai, vem. Vai, meu amor, vem. Assim, pronto. Ele não tá acostumado com Aí, isso. credibilidade da empresa. Paula Rodrigues entregando vinho, olha. Credibilidade pra empresa. Guguinha, vem cá também. Vai lá, Guga, pra receber. moral. Pronto. Que moral. Por onde que eu entro Por aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Pronto, você vai entregar pros meninos aí, ó lá. Ó. Você vai Ó, lá. O Guguinha chegou Sei lá, agora, ó, gente. lá. Tava jogando. Com muito carinho. Obrigado. Eita, Muito obrigado, viu? Obrigado. Olha que legal. Que é isso, hein? Olha só que coisa linda. Carolina, hoje tem Que é vinho, hein? isso, hein? Hoje Só vinho só, tá? Só vinho só. Olha, você não se anima que é só o vinho só. Vai ser... Maravilha. Muito obrigado. Segundo tempo promete. Menos, Felipe, calma. Ó, muito obrigado pelo presente, muito obrigado por vocês terem vindo, aceitado o convite. A gente já estava para fazer isso antes, eu sei que tem toda a logística do Noah que não é fácil, né? São quantas horas daqui para lá? Dá umas 4? 5, né? 5 horas. É bastante coisa. Então, cara, desejo toda a sorte do mundo para você. Continua focado desse jeito, com essa cabeça maravilhosa. E, Fredão, você e sua esposa, vocês estão de parabéns, porque é o que eu falei, o fruto nunca cai longe do pé. É isso aí. Ó, a música. Ah, é verdade. Quase. Senão o Guga me mata. É, o Guga A gente tem aqui no.
Escolhe duas músicas que pra você fazem parte do seu dia a dia. Pode ser qualquer música, o que você quiser, pra gente colocar na nossa playlist. Caraca, duas Se músicas. não souber o nome, tem que cantar. Tem que cantar, é. Não, eu sei o nome. Mas como assim colocar na playlist? Como é que Nós é? temos uma playlist Nós temos do Sem uma Rebote. playlist do Sem Rebote, e aí todo Ah. convidado vem e escolhe duas músicas dele. Pra gente que pôr na ele nossa gosta. playlist, entendeu? A gente tá criando uma playlist gigantesca e bastante eclética, né? Cara, eu vou colocar uma do Charlie Brown, que é um cara que eu gosto bastante. Eu vim escutando Charlie Brown, hein? Que é, acho que eu vou colocar Lugar ao Sol. Lugar Sol, Eu boa. gosto muito. Acho que não tem ainda na nossa playlist. Não tem. Não, e a outra eu vou, acho que num louvor, que, putz, o que eu tô escutando, né, mais esses dias é Além do Rio Azul, que é da, se não me engano, é Ana Júlia Vitória. Eu Legal. tava esperando. um Maravilha, louvor, do é, jeito que ele maravilha. falou. Como é aquela música morada que a gente sempre põe nos aniversários? Ah, é Tudo Sobre Você, que Tudo meu sobre pai gosta. você. Tudo sobre E você. tem uma música Se hairstyle. não lembrar o nome, não, canta. Pá, como? As It Was. Essa é, porque tem um negócio, um cantor, que o hairstyle, os caras humilham ele no campo, assim. Que ele falou assim, não, minha mãe e meu pai gostam dessa música. Os caras falam, A música? As It Was. põe aí. Põe Ah, o Guguinha já tá até atualizando a ele playlist. foi num programa de calor e ele falou, minha mãe fala que eu canto bem, meu pai. Cara, os caras Detonaram ele. Detonaram ele. Eu lembro dessa. E essa era a música que dessa foi, o cara cena. hoje é um... É um monstro. Se ele não confiar nele, se não confiar em Deus, se a própria família não confiar nele. Né? Você imagina, você para pra pensar. Se você é humilhado em um treino, você é humilhado perante televisão ao vivo, e o cara confiou nele, a família confiou nele e confiou em Deus. Que legal. E hoje legal. o cara é um... Não, E voltando ao assunto do sonho, eu sei que você perguntou pra ele. Mas eu tenho certeza, você pode me cobrar. Ele vai levantar um negócio desse pela seleção portuguesa. Que Então, legal. Daqui a uns anos vocês vão me Que cobrar. legal, cara, ó. Legal. Top. Apenas Cara, você vai vir no programa pra falar sobre isso. Isso, você Não vai é pra esquecer o sem Cara, você vai rebote. falar hein? assim. É, não é pra esquecer Você o sabe o tanto que eu gosto de você, né? A gente tem eu tenho um carinho imenso por você, pela sua dedicação, principalmente com o ser humano, mas com o atleta, né? Que um tá junto do outro, não tem jeito. E sou amigo da família, cara, há muito tempo. Você sabe também, a gente treina junto, a gente dá risada, a gente troca ideias, você pede conselhos. E eu acho que é isso. Amizade é isso, né? Troca de palavras, às vezes caminhos, né? Orientações de caminho de quem tá ali dentro, né? Tendo uma outra visão. Mas isso, siga dessa forma que não tem como dar errado. É isso aí. Não tem como dar errado. Se não é com o esporte, vai ser com a vida. E não tem como dar errado. É verdade. Tá. E mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Foi top demais. Agradeço pelo carinho e pelo convite. Tamo junto Valeu. sempre. E, rapaziada, você já sabe, né? Deixa aquele comentário pra ajudar o crescimento do canal. As dúvidas pode mandar que a gente vai responder também. E fica ligado que semana que vem tem mais Sem Rebote, certo? Boa, valeu. Tamo junto, até o próximo. Valeu. Valeu.